canal Futebolaço, eu sou o Dieguinho e então, galera, tá entrando no ar o nosso primeiro girão de notícias do dia, como sempre, recheado de informações. Dieguinho com sorriso de orelha a orelha é porque tem informação boa. O Vasco acaba de fechar a contratação do meio atacante uruguaio Carlos de Penha, de 30 anos. Eu vou trazer mais detalhes para vocês à frente aí. Outra situação, o Vasco está próximo de contratar um lateral direito. O Vasco já tentou dois jogadores, o João Lucas, lateral direito do Cuiabá, segundo os companheiros da Arena Cruz Maltina. O Vasco fez até uma proposta, mas se assustou com os valores que o Cuiabá pediu, e o Vasco acaba de sondar o lateral direito Heitor, do Internacional de Porto Alegre. E as questões da SAF? Eu vou trazer para vocês um vídeo muito bacana da análise feita pelo companheiro Rodrigo Capello, de um comparativo das SAFs de Vasco, Cruzeiro e Botafogo. Qual é a melhor? O Vasco está construindo uma SAF muito boa, pelo que apurou Rodrigo Capello, principalmente em comparação às outras equipes aí. Eu vou chamar a vinheta e após a vinheta eu trago para vocês essas e outras informações. Bom, galera, agora que a vinheta já rodou, vou pedir para tu deixar aquele like marotaço, mas deixa mesmo, não esquece não, que ajuda a gente bastante. E claro, se tu for novo por aqui, já se inscreve aí no canal e ativa o sininho das notificações, além também de seguir a gente lá no Instagram. Inclusive me segue lá no meu Instagram pessoal, abri uma caixinha de pergunta ontem à noite, você pode mandar tua pergunta por lá, beleza? Bom, vamos começar o vídeo com notícia boa. Cara, as coisas estão mudando no Vasco. Desde a chegada da aproximação da 77 e da iminência do Vasco virar SAF e passar a ter um dono com grana, como o mercado já enxerga o Vasco com outros olhos. O Vasco está trazendo um jogador do Dinamo de Kiev que teve propostas de clube da Série A e ele rejeitou e preferiu acertar com o Vasco da Gama. O mesmo vale, a negociação que está bem avançada, mas ainda não fechou, do Benjamin Hohlheiser, um jogador também que teve proposta agora do Cruzeiro e do Atlético Paranaense, e pelo fator 777, o empresário dele prefere trazê-lo para o Vasco da Gama. Quem diria, você vê o Vasco da Gama voltando a brigar com as principais equipes do futebol brasileiro e ganhando dividida. A gente ainda está na Série B e a SAF ainda não foi concretizada. Se Deus quiser, esse processo vai estar finalizado entre junho e julho, beleza? Então vamos seguir o passo aqui, vou deixar para vocês passando na tela. Martelo batido, o companheiro Joel Silva já bateu o martelo já, e Carlos de Penha é o 18º reforço do Vasco para a temporada. Recentemente, o Vasco também fechou a contratação do atacante Eric e também do Lucas Oliveira. Carlos de Penha chega com o Vasco por um contrato até junho. Por que até junho? Porque tem aquela cláusula da FIFA aí, que os jogadores, devido à guerra da Rússia e Ucrânia, podem acertar com qualquer outra equipe até junho, mas os campeonatos não devem voltar por agora lá na Ucrânia, e aí o Vasco já tem uma renovação automática engatilhada até dezembro. E qual é o bacana disso aí? O Carlos de Penha só tem contrato com o Dinamo até dezembro, ou seja, findado o contrato dele com o Vasco a partir de 1º de janeiro, ele está livre no mercado. E aí o Vasco pode ficar com um jogador em definitivo. Ainda conseguiria um jogador muito bom de graça, beleza? Vamos virar a chavinha agora e vamos falar da lateral direita. O companheiro Joel Silva, vocês viram passando no tweet aí também, disse que o Vasco está muito próximo já de contratar também um lateral direito. O Vasco tentou a contratação em definitivo, comprar mesmo o João Lucas do Cuiabá, fez uma proposta, mas segundo os companheiros da Arena Cruz Maltina, o valor que o Cuiabá pediu pelo jogador, o Vasco considerou alto e desistiu da negociação. E o Vasco, nesse momento, acaba de sondar o lateral direito Heitor, do Internacional. Ele tem 21 anos de idade, está no time profissional desde 2019, o contrato dele com o Inter também encerra 31 de dezembro de 2022. Inclusive, a partir de 1º de julho, ele pode fazer um pré-contrato e sair de graça para qualquer outra equipe. Perfil interessante aí para 777, que é um jogador jovem. Então logo eu ter mais informações a respeito aí de um lateral direito, eu trago para vocês. Mas o Vasco está muito próximo de fechar mais um lateral, segundo apurou o companheiro Joel Silva. Beleza? E agora vamos fechar o vídeo falando das SAFs. Eu vou dividir esse vídeo em dois momentos. No próximo vídeo a gente vai voltar a falar, porque a análise é muito boa e está um pouquinho longa. Eu vou deixar com vocês o companheiro Rodrigo Capello, comparando as SAFs de Cruzeiro, Botafogo e Vasco da Gama. Qual será melhor?
A SAF do Cruzeiro tá bem esquisita e te adianto já. A SAF do Vasco e do Botafogo é muito melhor do que a do Cruzeiro. Não tem nada a ver uma negociação com a outra. Preste atenção nos detalhes do Cruzeiro, que o negócio lá foi muito mal feito e bem esquisito. Antes de a gente começar a mostrar os itens, eu quero deixar claro que nessa história das SAFs, o que está começando agora é uma jornada de 10, 20, 50 anos, porque é uma venda definitiva do futebol para esses novos empresários. O que a gente está comparando agora é, de largada, quais foram as melhores condições, seguindo vários critérios diferentes. Não quer dizer que, porque um clube tem condições piores nesse momento, ele vai ser menos vitorioso no futuro. Ele vai ganhar menos, vai ser um projeto pior. Não necessariamente, porque graças à gestão, à eficiência, à boa aplicação dos recursos, dá para fazer com que com menos dinheiro você consiga melhores resultados. Só que como a gente está tratando aqui de casos já concretos, sólidos, de contratos que foram assinados e de condições, a gente vai comparar essas condições para entender, pelo menos de largada, quem se preparou melhor para essa venda do futebol. E tem enquete, antes da gente começar, tem enquete no nosso YouTube para a galera votar quem fez o melhor negócio com a SAF, Botafogo, Cruzeiro e Vasco. E aí, no decorrer da conversa, a galera vai tirando as conclusões e dá o voto ali na nossa enquete do YouTube. Então, Capello, a gente vai começar pelo valor de investimento? Pode ser. O valor de investimento é um valor mais básico, o torcedor já viu esses números, mas a gente pode contextualizar melhor aqui. O que é isso? Muita gente fala assim, o Cruzeiro foi comprado por 50 milhões, o Vasco foi comprado por 700 milhões. Não tirem essa conclusão, porque esse não é o valor da venda. Essa é uma promessa de investimentos que esses novos donos estão apresentando, dizendo assim, olha, eu vou assumir o clube, em geral, o valor da compra é o valor da dívida, então aquilo que o clube deve é o valor que ele está sendo vendido. Né? A associação ela não recebe nada de valor. Assim, deixa eu dar um passo atrás para a gente tentar clarear isso. Digamos que eu estou vendendo um carro para você. O valor que você vai me pagar pelo carro é o que a gente responderia. Por quanto você vendeu o carro? Por X. Só que nessa situação é diferente, porque eu estou tratando de um ativo que está super endividado, está super complicado, você está vendendo para alguém dizendo, olha, não precisa me pagar nada, mas você vai se responsabilizar pelo pagamento dessa dívida. Então, quando alguém perguntar qual foi o valor da venda desses clubes, considere o valor da dívida até o limite de onde esses donos estão se dispondo a arcar com a responsabilidade. Além disso, além de arcar com as dívidas, eles prometem fazer investimentos. Um dinheiro que vai entrar para contratar jogador, para melhorar a infraestrutura e para acertar o caixa do clube. Então, às vezes, tem aquelas dívidas de curtíssimo prazo que estão sendo protestadas na FIFA, estão apertando. O Botafogo tinha, o Vasco tem, o Cruzeiro também. Esse dinheiro também serve para isso, mas primordialmente a ideia é gastar esse valor com contratação de jogador e infraestrutura. Por contrato, o Ronaldo está obrigado a aportar 50 milhões, apenas. Tem uma outra mecânica, se você quiser depois a gente entra, mas o torcedor já ouviu muito falar dela nos últimos dias, acho que está claro. Que é aquela dos 350, né? Que se a receita do Cruzeiro não chegar a um determinado patamar, aí sim o Ronaldo precisará aportar, mas mesmo assim ele ainda tem a opção de não colocar o dinheiro e só devolver um percentual da SAF para a associação. É uma mecânica que foi criada ali para, enfim, tentar tornar a condição um pouco mais vantajosa para a associação, mas quando a gente compara com os outros clubes, está claramente defasada, porque o Botafogo tem uma promessa de 400 milhões em investimentos, e aí é dinheiro de fato, dinheiro que sai do bolso do Textor e entra no caixa da SAF, e o Vasco 700 milhões, também pelo que apurei, aí a gente não tem ainda contrato assinado, né, porque o processo do Vasco está avançando, mas do que eu apurei com ambas as partes é dinheiro mesmo, são 700 milhões que o Vasco terá em investimentos para contratação de jogador, infraestrutura e acertar o fluxo de caixa. E dentro desses 700 milhões do Vasco e dos 400 milhões do Botafogo, está incluído aquele valor do empréstimo inicial, está dentro desses 700 milhões, né? Foram 70 milhões. É isso, porque eles estão vendendo os clubes, mas tem todo um processo de transição. Nessa transição, o que eles chegaram como conclusão? O Textor primeiro emprestava 50 milhões para o Botafogo, esses 50 milhões chegavam para resolver coisas urgentes, assim, despesas, pequenas dívidas, etc., mas era um valor que entrava, e ele entrava como um empréstimo ponte. Enquanto a aprovação política estava acontecendo, já tinha dinheiro para fazer o carro andar. No caso do Vasco, são 70 milhões, que também entraram na forma de um empréstimo ponte. Se o Vasco aceitar, né, politicamente, se a política do Vasco aceitar essa venda para 777, esses 70 milhões passam a fazer parte desse valor. Então,
vão ser necessários mais 630 para completar nos próximos 3 anos, e se não aceitar, se a proposta for recusada, se a política recusar a 777, aí será apenas um empréstimo que terá que ser devolvido com as condições de um mútuo comum. E aí vamos para o próximo tópico, que é a dívida do clube. Esse valor que está aparecendo na tela é o valor, assim, uma estimativa grosseira das dívidas dos clubes, mas que é bom ter em mente justamente para responder aquela pergunta, né? Por quanto está sendo comprado? Em tese, pelo valor da dívida. Agora, a gente está descobrindo nessa apuração do Cruzeiro que, comparando, né, com o Botafogo e com o Vasco, as condições são um pouco diferentes. No Botafogo, o Textor se dispõe a se responsabilizar por toda a dívida. Ele sabe que, se essa dívida não for paga pela associação, ela vai estourar nele. Então, ele está disposto a pagar. Ele tem 20% das receitas da SAF que são mandadas para pagar dívidas civis e trabalhistas, e ele tem mais um valor que ele coloca, um repasse adicional para pagar dívida tributária. No Vasco, é a mesma coisa. A 777 entrou sabendo que se responsabilizará por toda a dívida do clube, né? Então, esses números estão fáceis de entender. No caso do Cruzeiro, isso ainda está sendo discutido, né? Como a gente acabou de dizer, o Ronaldo só agora está propondo arcar com a parte da dívida tributária em troca dos CTs. A princípio, ele não pagaria isso. E as outras dívidas da associação, ele não colocou em contrato, naquele contrato assinado em dezembro, que, olha, esses valores aqui vão ser de minha responsabilidade. Muito pelo contrário. O que ele está colocando a associação tem que dar um jeito nessas dívidas. Para dar um jeito nelas, vai ter que vender 3 imóveis, né? Você tem a sede campestre, as sedes do Barro Preto, tanto a social quanto a administrativa, são imóveis muito valiosos. Então, venda os imóveis, dê um jeito nessa dívida, e se não der um jeito em um ano, o Ronaldo ainda pode obrigar a associação a recomprar a SAF dele pelo mesmo valor que ele tiver colocado. Então, a gente percebe aí que, em termos de comparação, os acordos do Botafogo e do Vasco são mais confortáveis, digamos, do que aquele que está sendo assinado pelo Cruzeiro. E o futuro vai mostrar quanto, né? Ô, Capello, essa questão do CT, qual foi o motivo que fez o Ronaldo ter essa mudança agora, assim, para querer incluir isso no contrato? Tem alguma coisa a ver com a dívida também do Cruzeiro? Nessas últimas 2 semanas a gente está em contato com todas as partes, inclusive com a equipe do Ronaldo. Entrevistamos o Gabriel Lima, que é o membro desse comitê de transição, é um dos principais executivos dele, e o que eles dizem é que, na cabeça do Ronaldo, ele está assumindo a SAF do Cruzeiro. Essa SAF, ela teria que usar os CTs, mas os CTs continuariam com a associação. Por outro lado, essa associação está tão endividada, tem dívidas tributárias, e ela deu, inclusive, o CT como garantia de uma dessas dívidas tributárias. Se não pagar, vai perder. E aí, como é que eu vou administrar o futebol no dia a dia sem ter a certeza de que eu vou ter um CT para usar? Né? De que esse CT pode ser executado, tomado, mesmo que a chance seja baixa disso acontecer, né? Conhecendo a justiça brasileira, a possibilidade existe, então tem um risco ali. Então, estava nessa situação. Justamente por isso que agora ele está dizendo, olha, então vamos fazer o seguinte, parte dessa dívida tributária eu assumo pagar, mas em troca os CTs passam a fazer parte aqui do ativo da SAF, passam da associação para a empresa. E agora o próximo tópico é o mínimo garantido de despesa. Esse é um ponto interessante, porque é um mecanismo que os clubes encontraram para tentar estimular que esses novos proprietários façam investimentos e gastem dinheiro com futebol. Qual é o medo generalizado? Isso em todos os clubes, né? Estou vendendo futebol para alguém. Esse alguém vai chegar e vai administrar da maneira como quiser, porque é um novo dono. O que garante que esse alguém, esse terceiro que está comprando, não vai usar o meu clube como um satélite para formar jogador, vender para fora, ainda mais hoje que estão se criando várias redes de clubes pelo mundo, né? O que garante que o Botafogo não vai ficar na Série B e que o Textor vai usar o Botafogo só para revelar jogador e mandar para o Crystal Palace, colocando em termos práticos? Então, contratualmente, eles colocaram alguns mínimos, dizendo assim, olha, em termos de despesas, tem esse valor aqui que você precisa gastar com isso. Em termos de folha salarial do futebol, também tem um mínimo, você precisa pelo menos colocar esse valor em salário de jogador, né? Porque esse é o item que tem maior correlação com o desempenho dentro de campo. Porque assim, pelo menos, isso vai valer do 1º ao 7º ano no caso do Botafogo, tá? Não é para sempre, tem um período, mas é um período longo, né? Então, esse é um jeito que o clube que está vendendo encontrou para estimular o novo dono a botar grana, a continuar gastando para não perder competitividade. O Botafogo tem
e os termos são esses que eu disse agora. Eu não sei os valores específicos, porque é um valor que eles estão mantendo sob confidencialidade por questões estratégicas, mas a gente sabe que existem 2 mínimos, tanto para a folha quanto para a despesa, de maneira geral. No caso do Vasco, eu perguntei aos responsáveis se existe, e eles me disseram que sim. Não temos ainda detalhes de como isso funciona, né? Quais são os reajustes, mas a gente sabe que tem alguma coisa nesse sentido no contrato do Vasco. No Cruzeiro, não. O Cruzeiro não tem nenhum tipo de obrigação do Ronaldo de, olha, se você não tiver pelo menos 100 milhões de reais em folha salarial, alguma coisa acontece. Isso não está colocado no contrato. E isso é uma coisa importante da gente ressaltar, né? Porque quando a gente fala de SAF, tem muito torcedor que fala que o novo dono vai só investir na categoria de base para ganhar dinheiro em cima de venda e não vai investir no time como um todo para ganhar e disputar títulos. E aí tem essa cláusula que é importante ressaltar para esses torcedores que falam essas coisas. E agora vamos para os royalties por uso de marca, né? Que é um fator também importante, que tem um ponto de interrogação no Botafogo, porque está sob confidencialidade, e eu não consegui tirar das pessoas envolvidas essa resposta. Não sei dizer se existe um pagamento pelo uso da marca. No caso do Vasco, existe a proposta de que a 777 ela repasse a cada ano R$1 milhão da SAF para a associação. Né? E para que seria usado esse dinheiro? Para a associação se manter. O clube social do Vasco vai continuar lá. E esse clube ele vai ter suas despesas, que vão ser muito menores, porque as despesas do estádio passam para a empresa. Mas ele também não vai ter mais receita, porque as receitas com patrocínio, bilheteria, sócio-torcedor, transferência de jogador, direito de transmissão, tudo isso também passa para a SAF. Ele só fica com a mensalidade do sócio. Então, esse pagamento de R$1 milhão, ele serve para apoiar o clube social e para os atuais sócios saberem que vai ter um dinheiro aqui que vai ser um mínimo suficiente para a gente fazer a manutenção dos equipamentos sociais. Isso existe no Vasco. No Cruzeiro não existe. A marca do Cruzeiro ela é mandada, né, para a SAF, que passa a fazer uso de maneira exclusiva, e não tem nenhum tipo de pagamento por esse ativo. É bom lembrar, né? A marca ela tem muito valor, porque no fim das contas, o torcedor do Cruzeiro e do Botafogo e do Vasco, ele torce por esses escudos que estão aí, né? Quem quer que seja o dono desses escudos, é isso que carrega a torcida, né? Se você trocar o Cruzeiro por outro nome, outra cor e disser que é o Cruzeiro, ninguém vai acreditar. O que tem valor de fato nessa relação é a marca, é o escudo, é a tradição, é a história, é o que move a torcida. Então, esse é um item que eu achei legal da gente colocar, porque demonstra que essa associação que está vendendo esse uso da marca, alguns estão colocando que existe um pagamento constante que vai ter que entrar, outros não. O próximo é o foco do investimento. Então, aí a gente começa a ter uma ideia um pouco do projeto de cada um deles, né? E as palavras que a gente colocou aqui são palavras que a gente tenta colocar de maneira neutra, tá? Mas o que eu quero dizer com mais riscos e com eficiência? Quando o Textor tem 400 milhões para aportar, e o Vasco, né, com a 777 tem 700 milhões para aportar, eles estão chegando com a mentalidade de contratar jogadores, arriscar mais para tentar ter desempenho esportivo mais rápido. Até tem uma entrevista recente do Joshua Wander, da 777, que ele diz que o clássico do Vasco contra o Flamengo no Campeonato Estadual foi o último em que houve uma discrepância, uma desigualdade financeira, que daqui em diante, pelo menos em termos financeiros, vai equiparar. Quando ele diz isso, o que ele está dizendo na prática? Que eles vão gastar e eles vão investir para qualificar esse elenco rapidamente. Então, a gente pode entender também que é uma estratégia que tem mais risco. Você pode gastar esse monte de dinheiro, qualificar o elenco e mesmo assim não ganhar, isso pode acontecer, né? Mas é um projeto que ele é mais agressivo. Quando a gente vê o Cruzeiro e ouve qual é a proposta do Cruzeiro, tem um podcast no Dinheiro em Jogo aqui no GE, que a gente ouve o Pedro Martins, ele é diretor executivo do Cruzeiro, da SAF, é um executivo do Ronaldo, e ele explica muito bem qual é a estratégia deles para o departamento de futebol. Não é um projeto baseado em colocar um monte de dinheiro para contratar vários jogadores e rapidamente. Não, é um projeto de eficiência, de metodologia, de estratégia, num futuro, talvez, de integração com o Real Valladolid, para que tenha jogadores intercambiando de lá para cá, daqui para lá, mas é um projeto que é muito mais, eu diria, pé no chão. Ele vai buscar a eficiência. Esses termos, talvez o torcedor discorde deles, mas eu espero que a ideia tenha ficado clara.
Bom, galera, é isso. Quero te ouvir. Deixa sua opinião aqui embaixo nos comentários, principalmente o que vocês acharam da questão das SAFs aí. É isso. Eu volto logo mais aí por volta de 6 horas, 7 horas da noite com mais informações, beleza? Chegou até aqui, dá essa moral, deixa o like que ajuda a gente bastante. E claro, se tu for novo por aqui, não esqueça de se inscrever, ativar o sininho das notificações, além também de seguir a gente lá no Instagram, beleza? 1, 2, 3, futebolaço. Tamo junto, família. Qualquer momento de volta mais, tamo junto. Valeu, fui!